pelo início tardio da nossa sessão, em razão de que a SDI 1 estava em sessão até próximo das 14 horas. Agradecer ao doutor Fernando, que, embora não tenha conseguido comparecer na SDI, está presente hoje. Muito obrigado por poder dar o processo regular. Doutor Eduardo, uma boa tarde. Doutora Cristiana, servidores, na figura do doutor Gilberto, novos advogados presentes. E nós vamos dar início à sessão. Como nós estamos apenas em 3, é possível fazer o julgamento daqueles processos em que eu sou o relator. Então, nós vamos dar início pela sessão do PJE, dos processos em que eu sou relator, e depois a gente aguarda a chegada do desembargador Paulo Roberto, que ele é o terceiro votante naqueles processos em que o doutor Fernando é o relator e é o segundo votante nos processos da doutora Cristiana. Isso aí a gente tem que aguardar, mas também não deve demorar muito, não, porque ele participou também da SDI 1 e já foi só se alimentar e já retorna. Antes de... Qual que é o número daquele? 10.938. Esse processo está sendo retirado de pauta por determinação do relator. A sessão, a pauta, me deixou assinar, mas você me lembra o nome de pauta. Então, Gilberto, vamos começar. Então, vamos dar início na sessão do PJE. Espera que tem que mudar isso aqui. Né? Ah, desculpa. Não, eu nem preciso, eu uso é vermelho. Pode ficar com isso aí. Não, precisa não, obrigado. Por favor. Processo de relatoria do desembargador Marcelo Pertence, PJE, número 23 da pauta, processo número 10841, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim, 23 da pauta. Sou o relator, vou à conclusão do voto. Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo réu Banco Santander, no mérito do parcial provimento ao apelo para reformar a sentença, para declarar que quinquenal a prescrição incidente sobre os reflexos da FGTS mais 40% das diferenças mensais do teto máximo da grade em relação ao salário base, percebido obedecendo tais reflexos o mesmo marco prescricional fixado para a parcela principal, 3 de junho de 2011. Determinar que a apuração das diferenças salariais deferidas seja considerada a tabela salarial B, 13 salários, Banco Real, ABN, ANRO, demais localidades não contempladas com a tabela A ou C de 13 salários, juntada com a petição inicial, reduzir os honorários periciais para importe de R$2.000. Conheço o recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Está inscrito o doutor Eduardo Amorim, a quem eu concedo a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, demais convidância grande à turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas. Aqui o caso com relação ao recurso do recorrente reclamante é exatamente a situação quanto a grade seria de 10, 11 ou 13. Mas quando da proposta de voto de Vossa Excelência já fixou que seria no nível B de 13 salários. Nós entendemos que já estaria contemplado aqui. Tá. Então, espera eventual divergência. Perfeitamente. Doutor Fernando Viegas, por gentileza, como segundo votante. Isso, eu estou de acordo com o relator. Acompanho o relator, doutora Cristiana, da mesma forma. Então, fica proclamado o resultado no segundo voto do relator. Apenas informar, com a nossa satisfação, a presença dos estudantes do 9º período do curso de Direito da Faculdade Pará de Minas, FAPAM, acompanhados da professora Renata Teixeira. Para nós é uma honra. Espero que o acompanhamento da sessão seja proveitoso para os senhores. Muito obrigado pela presença aqui para nós. E o próximo... Quem? Está bem, já está aqui. Então, por favor, pode chamar também, doutor Eduardo, tem mais um outro. 36 da pauta, processo número 11.703, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Relator, eu vou ler a conclusão do meu voto. Conheço o recurso deposto pela autora e dou-lhe parcial provimento. Dou-lhe provimento para determinar o enquadramento da empregada na hipótese do caput
do artigo 224 da CLT, acrescer a condenação pagamento como extras da 7ª e 8ª hora laboradas diariamente durante o período em que exerceu o cargo de gerente de relacionamento, ou seja, de 1º de março de 2015 até a dispensa, conforme jornada de trabalho fixada na sentença, observando-se como parâmetros a evolução salarial da autora, o adicional convencional, o divisor 180, reflexos e repousos semanais, sábado, domingos e feriados. E com este, em férias, mais um terço, 13º salários, PLEs, FGTS, tudo nos limites da inicial. Acrescer a condenação, pagamento das diferenças salariais por equiparação salarial, com paradigma Alexandre Amaral Barbosa, com relação ao período de 1º de agosto de 2012 a 28 de fevereiro de 2015, a serem apuradas em liquidação, com base nos contra-cheques juntados ao autor, observados reajustes convencionais e irredutibilidade salarial, devidos ainda no período, nos limites do pedido inicial, os reflexos das diferenças salariais em férias, mais um terço, 13º salário, horas extras, quitadas e deferidas, FGTS, PLR, excluídas as vantagens de caráter pessoal recebidas pelo paradigma. Deverá o reclamado retificar a carteira da autora, fazendo constar no período de 1º de agosto de 2012 a 28 de fevereiro de 2015 a remuneração conforme deferida acima, conforme observados os parâmetros fixados na sentença de ID, DB 91, EB 8, página 12. Com esse recurso ordinário interposto pelo réu e nego o provimento. Eleva o valor da condenação para 180 mil, com custos no importe de 3.600 pelo réu e faça a declaração daquelas parcelas de natureza salarial para efeitos de incidência da contribuição previdenciária. Inscrito doutor Eduardo Amorim, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, por aguardar eventual voto divergente? Fica ressalvada a manifestação em caso de voto divergente. Eu consulto o doutor Fernando como voto. De acordo com o relator. Acompanho o relator, doutora Cristiano, da mesma forma. A unanimidade fica proclamada no sistema do relator. Muito obrigado, boa tarde, bom Eu que agradeço, um bom final de semana, doutor Eduardo. Seguinte. 41 da pauta, processo número 11.911, inscrito o advogado Marcos Eloy da Silva. 41 da pauta. Eu vou à conclusão do voto. Não conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, por deserto. Não conheço do recurso ordinário adesivo, por quanto segue a sorte do principal. Essa é a proposta de voto. Consulto doutor Fernando Viegas como voto. Estou de acordo. Acompanho a doutora Cristiano, da mesma forma. Então, os processos com sustentação oral na minha planilha já foram julgados. Para não perder tempo, vamos aos demais, o que a gente pode fazer mesmo, já examinar. Depois a gente faz até os FIIs. Então, as inscrições já foram, eu vou pela ordem, o número 6 tem uma divergência da eminente desembargadora Cristiana Fenelon. Até eu vou pedir licença, desembargadora. Todos me parece que é a mesma hipótese, que é o 6... O 26 eu estou acolhendo e estou retirando de pauta. O 27, o 28, o 32 e o 40 da pauta, todos eles são a mesma divergência, embora não haja, é só quanto a questão dos honorários advocatícios. Eu entendo, tenho aquele entendimento que só as ações posteriores, a doutora Cristiane entende que observa a data da sentença, e aí eu consulto o senhor como voto. Não, eu, além desse entendimento, que é só nas ações posteriores, ainda acho que se o reclamante tiver justiça gratuita, ele estará isento também. Qual, por favor? 10. 10.753? 51? Ah, tá. É só isso. Tá, não, mas esse eu não proclamei, eu não chamei ele agora, não. A outra é aquela empresa lá de limpeza, serviços urbanos de Montes Claros. Aí é o 19 da pauta, doutor Cristiano, 10.700. Eu não chamei ele agora, não. Eu só chamei o 6, o 27, 28, 32 e 40, que a divergência se restringe à questão da observância dos honorários sucumbenciais. O eminente desembargador Fernando Viegas acompanha e acresce fundamento. Que o senhor... Não, é só argumentar para numa próxima, quando for o caso, não é nesses casos aqui, não está em discussão, mas eu também defiro quando ele tem assistência gratuita, justiça gratuita. Então, tá certo. Nesse caso também, eu entendo que não é devido o pagamento dos honorários. Perfeitamente. Então, prevalece o voto do relator nesse processo que foi proclamado, vencida a eminente desembargadora Cristiana Fenelon quanto aos honorários advocatícios. No mais, permanece a decisão como apresentada. Doutora Cristiana, esse 19 eu trouxe para a gente debater aqui.
Aquele outro eu estou acolhendo a questão da deserção, isso é mais para o debate. É uma empresa, de fato, empresa municipal de limpeza urbana, empresa municipal de serviços e obras de urbanização. É uma empresa municipal, mas de caráter privado, e eu entendi por não conhecer do agravo regimental, porque foi dada a oportunidade para ela se manifestar. A minha dúvida é a seguinte, doutor Cristiano, mais é para o debate. Primeiro, quase todas dessas empresas municipais que a gente for receber aqui, elas estão numa situação de penúria mesmo, que é um problema. O benefício da justiça gratuita não isentaria o pagamento das custas. Hoje em dia, essas empresas em recuperação judicial, que ela diz que entrou, mas efetivamente não há prova de estar em recuperação judicial, ela não está ainda em recuperação judicial. Minha preocupação é só o seguinte, a gente uniformizar isso, porque vão chegar muitas empresas e nós damos um tratamento ou não, entendeu? É só para debater, eu não estou... Ela requereu a recuperação judicial. Em maio do ano passado, e até agora não traz qualquer prova de ter sido deferido. E a gente pegando aquelas certidões lá, tem certidão negativa criminal, até do autor e dela, e tem da própria vara de falência, se não é cível, dizendo que não tem nenhum procedimento de falência disso. Por isso é que, nesse momento, assim, eu estaria mantendo o voto, mas à disposição para a gente poder solucionar isso, para não escancarar. O aí do RO. Eu, antes de coisar, eu dei oportunidade para que comprovasse o pagamento do depósito recursal de 50%. Eu acho que não inviabilizaria. Provimento. Esse processo é retirado de pauta pelo relator. E aí eu vou dar mais uma analisada. Pode ser, doutor? Né, que a gente analisa. Retirar de pauta. Saudar o desembargador Paulo Roberto, chegando, como já expliquei, não, que você participou também da SDI 1. Nós vamos encerrar, então, os processos da minha relatoria, Paulo. A gente já fez os que tinham sustentação oral, já estamos levantando as divergências e já pode passar. Essa foi o último? Esse foi o último da sala do senhor. Então, quanto aos demais, não há nenhuma divergência, nós já chamamos todos que têm divergência. Então, os demais votos da planilha do desembargador Marcelo Amigo Pertence são aprovados à unanimidade nos termos por ele apresentados. Eu vou só tomar a liberdade de já resolver o problema aqui dos EDs, na sala de ED. São 7, não há divergência, então eu considero todos eles aprovados na forma do voto do relator. E agora eu vou ver só vocês julgarem, hein? Tem preferência. Fala da doutora Cristiana. Na sala da doutora Cristiana tem mais presente ou pelo... Tem duas à distância e duas preferências. Na sala da doutora Cristiana. Então, nós vamos à sala da doutora Cristiana, em que participam ela como relatora, o desembargador Paulo Roberto como segundo votante e eu como terceiro votante. E como tem sustentação oral à distância, primeiro nós vamos fazer sustentação oral à distância. Tem preferência aqui? Tem também. Então vamos à sustentação oral à distância. Por favor, doutor. Processos de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Sustentação oral à distância a partir de Juiz de Fora, número 14 da pauta, processo número 11337. Inscrito o advogado Sandro Alves Tavares, Juiz de Fora. 14 da pauta. Doutor Santos, pelo movimento, eu posso entender que o senhor está ouvindo bem a sessão. Sim, excelência. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vou pedir, então, à relatora para que leia a conclusão do seu voto, por gentileza. Conheço do recurso, no mérito, nego o provimento. Conhece e nega provimento, doutor Gilberto? Doutor Santos, por gentileza, com a palavra, caso queira fazer uso. Boa tarde, vossas excelências. Trata-se o processo de reconhecimento de vínculo de manicure no salão de beleza. Gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para o depoimento pessoal da dona do salão, na qual, até na própria sentença, constou que está presente algum dos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, mas faltando a subordinação jurídica.
nós sabemos que aqui há uma linha muito tênue, né, na gente descrever e dissertar o que seria essa subordinação jurídica nessa relação vivenciada. O fato é que há uma suposta parceria e uma suposta relação de vínculo de emprego. Segundo a recorrida, houve uma parceria com a recorrente, a autora, o que, segundo nós, há uma fraude aí capitulada no artigo 9º da CLT. Por quê? Segundo o próprio depoimento pessoal da dona do salão, o salão tem um dono, não tem um contrato de parceria, esse contrato de parceria que possa desnaturar os vínculos do reconhecimento de vínculo, e utilizando-se do depoimento pessoal da dona do salão, gostaria de chamar a atenção para vossas excelências, que ela deixa claro numa parte do depoimento pessoal dela, a dona do salão falando, que ela tem manicure também com vínculo de emprego, na qual ela assina a carteira, mas a autora não tem carteira assinada. E que todas as características de uma e de outra são iguais, são idênticos. No outro ponto do depoimento pessoal da dona do salão, ela descreve ainda que, em relação às manicures empregadas, havia um controle de jornada, de horário, tendo que chegar no horário correto e não poderia faltar, nem sair mais cedo, nem mais tarde. Então, pegando uma parte do depoimento com outra, resta claro a confissão da dona do salão que há um vínculo também com a autora, e não somente com uma dessas manicures do salão de beleza. Data vênia, a sentença e a relatoria da douta desembargadora, no próprio depoimento pessoal, em que pese ainda ter prova testemunhal aqui nos autos que caracteriza o preenchimento dos artigos 2º e 3º da CLT, o próprio depoimento da dona do salão ainda continua falando que o pagamento da remuneração é feito uma vez por mês, uma única vez por mês, que há uma secretária que agenda os clientes, já começando a determinar uma rotina, uma sistemática de rotina dentro do salão, dentro do próprio estabelecimento. Se ela é a dona do salão, ela tem uma secretária, então ela que vai determinando uma própria subordinação jurídica do modo de conduzir e administrar aquele negócio. É claro, não restou demonstrado também pela recorrida, pela dona do salão, que a autora, de alguma forma ou de outra, ajudava e auxiliava ela a administrar o empreendimento. O risco, o ônus da prova sendo seu. Os esmaltes, o produto que se utilizava no salão, era tudo disponibilizado pela dona do salão, pela recorrida. Outras questões mais no depoimento, que eu gostaria de chamar a atenção, o mais importante é esse, é que tem dias definidos de folgas para a autora. A autora só poderia folgar na terça ou no domingo. Quem determinava isso era a dona do salão. Então, há intrinsecamente uma subordinação jurídica que, data vênia, é possível a gente caracterizar o vínculo de emprego nesse caso específico. E também trago à baila o depoimento da prova testemunhal, que só foi feita pela parte recorrente, pela autora. Essa prova testemunhal, que também foi uma das funcionárias lá do estabelecimento, deixou claro também que tanto a manicure, que tinha vínculo de emprego, trabalhava exatamente igual à autora, a recorrente, que não tinha vínculo de emprego. Data vênia, não há como você estabelecer uma diferenciação dentro de um próprio estabelecimento, dentro do mesmo estabelecimento, uma funcionária com a mesma função, com a mesma atividade, tendo uma vínculo de emprego e outra não, e você tratar de forma diferentes profissionais com a mesma atividade, com a mesma tarefa. Então, seja pela prova testemunhal, seja pelo depoimento pessoal, que no meu singelo entendimento há uma confissão explícita da dona do salão, peço e rogo vênia pela procedência do recurso ordinário. Obrigado. Bem, eu volto a palavra à eminente relatora. Eu vi que, examinando os autos, eu não entendi como defende o advogado da tribuna, data vênia. As manicures não tinham obrigação de permanecer à disposição da empresa se não tivesse cliente agendado. Ela, inclusive, poderia desmarcar o cliente ou encaminhá-lo para ser atendido por outro profissional, segundo a testemunha, e não havia necessidade de aviso para finalidade de permitir à empresa. A necessidade do aviso, quando ela não fosse, era apenas permitir à empresa administrar o funcionamento do salão. Bastava ela avisar a reclamada que ia cumprir uma jornada mais reduzida ou mesmo faltar algum dia. Há exemplos de períodos aqui em que ela deixou de comparecer 3 até 4 dias. Não vi a subordinação alegada da tribuna, por isso mantenho
o trabalho autônomo, o contrato de parceria em salão com manicures ou cabeleireiro é bem comum. Então, eu mantenho a decisão de primeiro grau, que não reconheceu o vínculo. Muito bem. Mantido o voto permanente relator, eu consulto o desembargador Paulo Roberto como voto. Presidente, reexaminei esse voto e o processo ontem, já tinha até votado, e eu peço vênia ao ilustre advogado, apesar do esforço, apesar da sustentação percussiente, mas aqui a questão realmente é matéria de prova, e como a própria relatora já falou aqui, esclarecendo o seu voto, né, não se configurou aí, por qualquer meio que se tente examinar a questão, eu pelo menos também não vislumbrei aqui aqueles requisitos, seja da subordinação jurídica, seja de uma pseudo-subordinação estrutural. E eu acrescento mais o seguinte, presidente, eu até tenho como advogado da época, advoguei muito para salão de cabeleireiro e não mudou muito, não. Existe, é verdade, existe manicures e até cabeleireiras e cabeleireiros que trabalham em salão de beleza, e existe aqueles que realmente ostentam a condição de trabalhador autônomo mesmo. Como pode existir também aqueles que trabalham na condição de empregados efetivamente. E no caso aqui dos autos, como bem a relatora colocou no seu voto e aqui nos esclarecimentos, havia plena liberdade total, né? Tem inclusive indicação de que a própria reclamante ficou 3 dias sem trabalhar, não acontecia nada, tinha uma plena liberdade, ou seja, tinha autonomia. Tendo autonomia, afasta-se a relação de emprego. Eu peço vênia ao ilustre advogado, estou acompanhando o voto da relatora. Acompanhando a relatora, o segundo votante, eu vou pedir vênia também ao advogado, parabenizar pela sustentação, esforço argumentativo, mas nesse caso aqui eu também acompanho a relatora. Não tem posicionamento fechado quanto à possibilidade de vínculo de emprego. A gente teve uma situação aqui que também veio até negando, você já tem alguns anos, mas aí tinha uma cartinha da dona das obrigações. Tem que fazer esse horário e tem que cumprir tudo que eu mandar. Na hora que tinha essa aí, a gente deu. Mas não é o caso, eu peço vênia e acompanho a relatora também, doutor. Obrigado, Fico proclamado então sendo relator. Muito obrigado, um abraço, senhor aí, bom final de semana. Obrigado a todos vocês também. Obrigado, doutor. Antes de darmos sequência às votações, o doutor Gilberto me lembra agora, e já estamos com o nosso quórum completo, se a aprovação da ata da sessão anterior, então fica aprovada a unanimidade. Retornando ao julgamento, vamos para o segundo processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenemon. Sustentação oral ainda a partir de Juiz de Fora, é o número 11 da pauta, processo número 11075. Inscrita a advogada Mariana Uti Carnevale. 11 da pauta. 11 da pauta, desembargadora Fenelon, para a conclusão do seu voto, por gentileza. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado, no mérito dole provimento para absolvê-lo da condenação imposta. Invertam-se os ônus da sucumbência, custo no importe de R$ 1.400, calculado sobre o valor da causa, a cargo do autor isento por ser beneficiário da justiça gratuita. Doutora Mariana, por gentileza, fazer o uso da palavra, caso queira. Boa tarde, excelências. Gostaria apenas de saber se há divergência quanto ao voto da relatora. Fica ressalvado, então, a possibilidade de manifestação, caso haja divergência. Consulta o desembargador Já Paulo votei, Roberto. presidente, estou de acordo. O desembargador Paulo Roberto acompanha o eminente relator e eu da mesma forma, então fica proclamado o resultado sendo do voto da relatora. Obrigada, excelências. Boa tarde, bom fim de semana. Nós que agradecemos. Bom final de semana, doutor. Muito obrigado. Tem mais alguma? Tem. Escreveu agora? Número 10 da pauta, processo número 11056. Inscrito o advogado Antônio Marcos de Souza Terra. 10 da pauta. Estou abrindo aqui. Desembargadora Cristiana, para a conclusão aquele. do seu voto. É aquele que eu te falei. Certo. Nesse caso aqui, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamada Malha Darcy Gonçalves Tomé e pelo reclamante Elcio José da Silva. Nego provimento ao apelo do reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação o pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre férias mais 1/3 e 13º salário, mantido o valor da condenação. Tem a proposta de voto da eminente relatora, doutor? Doutor Antônio. Doutor Antônio, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, excelências. Antes, gostaria de saber se há alguma divergência com relação a Pode esse voto. sustentar, doutor. O processo no qual foi objeto do voto da relatora
é um fato, um caso um pouco delicado, porque diz respeito a um fenômeno natural. Todos tiveram acesso ao processo, onde os trabalhadores da reclamada estavam no campo, havia lá o motorista, o ônibus, e houve a fatalidade de uma descarga elétrica. Esse fato foi confirmado na audiência de instrução e julgamento pela testemunha Adilson, onde ele disse: o depoente trabalha para a ré desde 9/8/2016 como motorista. No dia e hora do acidente, os 9 trabalhadores do campo ainda estavam trabalhando, todos tendo ido para o ambiente coberto de madeira. A orientação era para que, em caso de possibilidade de chuva, irem para o ônibus. A empresa fornecia o ônibus, tanto é que houve a condenação no que diz respeito às horas itinentes. Não houve impugnação por parte do reclamante de que o ônibus estava ou não estava naquele local. Então, o juiz, à época, o doutor Francisco, em sua decisão, uma brilhante decisão, ele entendeu também nos termos do artigo 501, parágrafo 1º da CLT, pela imprevisibilidade. Ou seja, havia um fato imprevisível, não poderia a reclamada saber que iria ou não ter aquela descarga elétrica, de que se havia chuva ou não havia chuva, além do que o caso fortuito da descarga atmosférica não guardava correlação com a atividade desenvolvida. Então, sendo assim, nós pedimos que a decisão seja para manter a sentença aplicada pelo juiz de primeiro grau, no que diz respeito ao acidente, não excluindo, assim, a condenação, não existindo condenação no que diz respeito a isso, por existir um caso fortuito externo, por uma descarga atmosférica, não tendo a reclamada culpa com relação a isso. No que diz respeito também ao recurso interposto pela reclamada, nós contestamos o que diz respeito ao pagamento das horas itinentes, porque o local não se trata de local de difícil acesso. Tanto é que foi juntada aos autos uma declaração de uma empresa chamada Transimão, que possui uma linha, e foi também produzida uma prova testemunhal, e foi juntado também croquis produzidos pelo engenheiro, não impugnados pelo reclamante, mostrando que a propriedade ela é próxima à zona urbana, podendo até mesmo os empregados irem a pé. Então, sendo assim, nós pedimos que, no que diz respeito ao pedido de condenação no acidente de trabalho, que seja mantida a decisão do juiz de primeiro grau, e com relação à decisão que condenou ao pagamento de reflexos e horas itinentes, que essa decisão seja reformada com relação a isso. É o nosso pedido, é o que nós aguardamos que seja votado. Muito obrigado. Muito bem. Desembargadora. Vou me manifestar quanto às horas itinentes. Eles eram transportados de ônibus para várias propriedades rurais da reclamada, e é incontroverso nos autos que esses locais eram de difícil acesso, mesmo porque eram fazendas. Pouco importa se eram próximos da cidade ou não, eram locais em que não havia transporte público regular. Mantenho. Agora, quanto à questão do acidente, ele fez aí uma defesa prévia. Existe essa questão que Vossa Excelência, se o ônibus estava ou não no local, é a dúvida que persiste. Data vênia, o que o advogado falou não é confirmado pelo que está na ata, não. Bom, eles eram transportados pelo ônibus. Mas que o motorista estava lá na hora e o ônibus estava lá, isso não consta do depoimento. Também não consta. Não estou falando do senhor, não. Estou só falando que o advogado da tribuna fez uma afirmação mas que não confirma no depoimento da leitura. O motorista do ônibus ficaria lá sem o ônibus fazendo o quê, né? Ele atendia 5 fazendas. Mas ele atendia dirigindo o ônibus. Mas ele não afirmou que estava lá na hora do acidente, não. Diferentemente, foi dito da tribuna, que o ônibus estava lá. Mas ele era o motorista, Ele era motorista de ônibus, atendia 5 fazendas. Tá certo, mas esse que sofreu o acidente era o motorista. O motorista, em geral, fica com o veículo. Ele podia Se ele fosse um
faltou um reforço realmente dessa prova, mas como ele era o motorista, presume-se que ele estava com o ônibus. Com todo respeito. Aí eu tenho uma coisa. Né? Se ele fosse um empregado não motorista, eu até acataria, mas como ele era o motorista, ele ia ficar lá fazendo o que sem o ônibus? Mas onde é que está dito que ele estava lá? Com todo respeito, doutora. Vamos ler o depoimento da testemunha? Por gentileza. Adilson, motorista, residente domiciliado, bairro tal, Pinhuí, advertida, compromissada. O depoente trabalha na ré desde agosto de 2016 como motorista, atuando em todas as fazendas da reclamada, em total de 5. O reclamante também trabalhava em todas as fazendas. A fazenda mais distante fica em torno de 18 quilômetros da zona urbana de Pinhuí e a mais próxima cerca de 2 quilômetros. Não sabe o horário de saída do ônibus da aviação Transimão. Isso mais voltado na questão das horas de itinerário. Não era possível para a fazenda Transimão para a fazenda mais distante. Não era possível o reclamante chegada pela referida viação no horário contratual de trabalho para a reclamada. No dia do acidente, os 9 empregados do campo ainda estavam trabalhando, todos eles tendo ido para o ambiente coberto de madeira, tendo o raio atingido tal local. A orientação era para que, em caso de possibilidade de chuva, irem para o ônibus. Não sabe precisar qual o horário do ônibus da aviação Transimão passava pela fazenda mais distante, horas em itinerário, mais distante por ocasião do encerramento do expediente do reclamante. O reclamante atuou mais na fazenda Água Limpa, acreditando que ao todo, cerca de 4 meses do seu contrato. Tal fazenda fica a cerca de 10 quilômetros da zona urbana de Pinhuí. O reclamante trabalhou na fazenda mais distante, de Penedos, ao todo, por cerca de 1 mês. Os trabalhos eram intermitentes em cada fazenda. Data vênia, a afirmação do advogado à tribuna de que ele disse que estava lá não está escrito aqui, não. E o que é incompreensível, data máxima vênia, se tivesse 11, por que os 9, em vez de ir para o ônibus, foram para esse abrigo? E outra coisa, data máxima, só para o debate, já antecipando e pedindo vênia ao eminente segundo votante, porque já coisou. Outra situação, imprevisível não era. Tanto que, sabe, que estando no campo, o risco de raio é grande. E tanto não era imprevisível que a empresa afirma que tinha a orientação de, em caso de chuva, ir para o ônibus. Ela não fez prova de que tinha um ônibus à disposição dos trabalhadores. O que tem prova é um depoimento do motorista. Mas ele afirmou que estava ali. Por que os 9 não foram para o ônibus? Porque o ônibus não estava lá. Data máxima vênia, é o que eu posso entender. Então, inesperado ou imprevisível não era. Quando chove, está no campo, sai do campo. Tanto não era que Vossa Excelência, inclusive, cita uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a ocasião, inclusive, que eu estava lá, mas foi muito dividida, a primeira votação deu empate, depois foi desempatada. Então, é uma matéria que acontece, tanto que já até é examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O risco de acontecer, a própria empresa reconhece e diz que orientava os seus empregados a ir para o ônibus. Então, o fato excludente, impeditivo, eu estou trabalhando só com a teoria subjetiva, porque data máxima vênia, eu até entendo que a questão é objetiva. Está exposto no campo a trabalho em chuva, corre o risco de ter uma descarga elétrica. Mas, principalmente, então, se o fato que fez é para eles não terem ido para o ônibus, a empresa não fez prova da excludente de responsabilidade, que é o ônibus estava à disposição dele. Podemos até presumir, mas ele dizia que trabalhava em 5 fazendas. Não tem uma linha que diz respeito. O ônibus estava à disposição. Eu vi, ele não afirmou isso. Ele fez todo o depoimento dele, é de distância disso, e fala dos 9 trabalhadores que foram. Então, por que os 9 não foram para o ônibus? Ela tinha que fazer prova disso, que o ônibus estava à disposição e houve um deliberado descumprimento de todos eles, de, ao invés de irem para o ônibus, onde estariam protegidos, conforme recomendação da ré, que eles não foram para esse local. Por que os 9 não foram? Por que não foram 4 para o ônibus e 5 para o coisa? Porque não estava lá. É o que eu posso concluir. Data máxima vem. Não há afirmação sequer de que ele tenha visto o acidente. Ele fala dos 9, fala que foram para a coisa, porque isso é até fato incontroverso. Até estava na petição inicial, que se protegeu numa área, num abrigo de madeira e que foram atingidos pela descarga. 4 desmaiaram, os outros 4 desmaiaram, ele foi o mais atingido, os outros 4 ou 5
não tiveram grandes repercussões. Mas data máxima vênia, prova de que o ônibus, que é o fato impeditivo, para a empresa, trabalhando com a teoria do risco, da responsabilidade subjetiva, não há elementos para isso, data máxima vênia. Então, o que houve, embora a empresa reconhecendo a possibilidade do raio, e chuva pode chegar muito de repente, mas normalmente em período de chuva não é algo que acontece rapidamente, ela foi negligente, data máxima vênia, os trabalhadores estando na chuva não comprovar que tinha um ônibus para poder seguir a orientação dela. Qual que é a orientação dela? Em caso de chuva e raio, vá para o ônibus. Os 9 não foram para o ônibus. Por quê? Eu posso concluir, e pelos depoimentos que não informam, que não tinha ônibus lá para eles irem. Então, data máxima vênia, reconhecer na empresa o risco, e reconhece, tanto que orientava para que eles fossem para o ônibus, e eu entendo que houve aí dever geral de cautela e a negligência nessa hipótese. Data máxima vênia, com todo respeito, eu acho que é até desnecessário afirmar isso, mas sempre considerando esse fato. Então, eu reconheço a culpa da empresa de acordo com a teoria da responsabilidade subjetiva. E, embora seja um evento da natureza, ele é previsível. Quando chove, o risco de raios passa a existir. No campo, aumenta mais. Tanto risco, vai para o ônibus. Os 9 não foram para o ônibus. O motorista nem manifesta que ele estava lá na hora. E ele diz, o que ele conclui, todo o depoimento, que atendia 5 fazendas, umas a 20 quilômetros, outras a 2 quilômetros, outras a 10 quilômetros, 5 fazendas do mesmo empregador. Então, data máxima vênia, eu entendo configurada a culpa da empresa por ausência do dever geral de cautela e por negligência. Essa, respeitosamente, é a minha... Aí depois, se for o caso aí da acolhida, a gente veria o valor da indenização e dano moral. Os danos são evidentes, tanto no ponto de vista estético, e não há distinção entre pedido específico de dano moral e dano estético, mas o trabalhador ficou extremamente queimado, aquelóides, toda a lateral do seu corpo. Então, data máxima vênia, eu entendo que houve culpa da empresa nesse caso, ela não demonstrou excludente da sua responsabilidade, que seria qual? O ônibus estava à disposição dos trabalhadores, para justificar que os 9 não subiram para o ônibus e foram para debaixo de uma casa de madeira. O que eu consigo concluir do depoimento, não tinha ônibus ali, e os 9 foram para debaixo da madeira e veio a descarga elétrica, previsivelmente, que poderia ocorrer em razão de chuva. Data máxima vênia da eminente relatora. E com todo respeito sempre. Pois não, eu volto a palavra à senhora ou... Doutor Paulo Roberto. Não, Vossa Excelência fez a divergência, né, e enfático. Eu já tinha visto esse processo já, inclusive, né? Quando Vossa Excelência falou, eu achei que a relatora, porque a relatora dialogou, pensei que a relatora ia falar alguma coisa, né? Bom, presidente, a questão aqui, ela parece muito simples, mas não, ao meu sentido é bem simples. Eu até tive uma certa dificuldade ao examinar esse processo, porque o problema é que nós estamos aqui no campo das presunções, né? Presunção para lá e presunção para cá, né? Presumo que o ônibus estava, presumo que o ônibus não estava, entendeu? Então, é um negócio muito complicado, realmente, ao meu ver. Vossa Excelência tem razão, né, nessa argumentação de falar que seria algo previsível não aplicar o 501, né? A imprevisibilidade ou né? Agora, a verdade é o seguinte, presidente, eu fico pensando aqui, é claro que nós temos que nos ater aos autos, mas eu fico pensando o seguinte, todo mundo que trabalha no campo, né, ou trabalha mesmo desprotegido, como é que a empresa, de repente, pode, e a gente às vezes fala isso na faculdade, né, quando aplica o 501, do 501 em diante, né, de repente vem uma tromba d'água, né, existe até, às vezes, determinações da própria empresa para fazer isso ou aquilo, e às vezes nós estamos vendo aí até pelo noticiário que não dá tempo nem da pessoa nem respirar, a pessoa morre, né? Então, presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou acompanhar a relatora, viu? Nesse processo. Presunção, né? Não, está no campo das presunções. Com todo respeito, sim, não tem presunção, claro, não. Não, para mim eu não tenho prova de que o ônibus... Não, sim, não é presunção, não tem prova. Vossa Excelência, meu valor, eu presumo que o ônibus não estava. Eu falei presumo para ser mais delicado, mas, na verdade, a parte não fez prova de que o ônibus estava à disposição dela. Data vênia. Eu já acho até estranho, né, essa indicação, que o motorista estava lá
e disse que viu, e, de fato, isso não está aqui no depoimento. Era ônus de prova dela, e ela não provou que o ônibus estava à disposição. Não é presunção, não. Eu até me equivoquei nesse tempo. Não é presunção, não. É certeza. Faltou ela fazer essa prova, que o ônibus estava lá à disposição. Por que os 9 não foram lá? Porque o ônibus não estava lá. Isso é que eu concluo. Isso é que eu concluo, não por presunção. Porque presunção, assim, ele é o motorista. Em 5 fazendas. 5 fazendas. Toda hora largava e ia, ainda tem questão de discussão sobre horas em itinerário. Presidente, eu estou falando o que você falou. O ônibus está lá, presumo que ele não estava. Para quem não conhece, meu jeito é esse mesmo. Ele estava presente lá, tanto é que foi a testemunha. Ele não falou que estava presente, não. Ele não disse que estava presente. Então, ele não disse que estava presente. Ele falou o que aconteceu, falou do transporte, disse que tinha 9 trabalhadores, que os 9 foram. Isso é fato incontroverso, está na inicial. Mas se tinha 9 trabalhadores, e os 9 foram... E os 9 foram para a casinha, por que nenhum foi para o ônibus? Então não é porque não tinha ônibus. Porque se ele não estava lá, ele não é testemunha. Ele é testemunha, a empresa levou, ele pode chegar e falar o que quiser lá. E ele confirmou que teve um acidente, tinha 9 trabalhadores. Não, mas está tranquilo. Isso aí é só a ênfase do debate mesmo. Fica proclamado o resultado dos termos do voto da eminente relatora, ter sido o terceiro votante que reconhecia a culpa da empresa e determinava o pagamento de danos morais e materiais. Doutor, e assim se proclama o resultado no termos do voto da relatora. Muito obrigado pela presença. Bom final de semana para o senhor. Tem mais um, doutor Antônio? Ele é com a doutora Cristiana também? Sim. É o 22 da pauta, processo 11732. Inscrito o mesmo advogado. Doutora Cristiana, por gentileza, conclusão do seu voto. 22. Estou fechando e abrindo outro. Citran e Silney. É isso? É. É um Hops, né? Hops. Conheço do recurso interposto pela reclamada. No mérito, nego provimento. Conhece, nega provimento. Doutor Antônio, por gentileza, com a palavra. O presente caso, ele trata de uma questão de se é constitucional ou não. Quando eu cheguei aqui, eu pude participar do final da reunião da SDI1 e, como advogado do interior, nós nos sentimos até honrados em saber que tantas discussões são levantadas aqui para que nós possamos estar discutindo esse direito na Justiça de primeiro grau. Tanto é que a juíza, magistrada de primeiro grau, disse: como o autor é beneficiado da justiça gratuita, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários. Esclareço que é inconstitucional o dispositivo legal que atribui ao beneficiário de justiça gratuita a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. O pedido nosso, o pedido da recorrente, é no sentido de que haja a condenação, nos termos da lei da reforma trabalhista, e que seja suspensa a sua exigibilidade. Então, é uma questão de direito, tanto é que no TST, um recurso de revista, número 20192-83 de 2013, 504006, onde a desembargadora convocada, relatora Silene Ferreira Amaro Santos, disse, isso em 6 de dezembro de 2017, a alteração em relação ao princípio da sucumbência só tem aplicabilidade aos processos novos, uma vez que não é possível sua aplicação aos processos que foram decididos nas instâncias ordinárias sob o par da lei anterior. Então, sendo assim, já foi decidido no TST, nós fazemos menção dessa decisão, de que os honorários de sucumbência serão aplicados posterior às ações que foram ingressadas posterior à reforma. Tanto que a presente ação foi ingressada posterior à reforma, sendo assim, nós pedimos a condenação do reclamante na sucumbência e que seja suspensa a exigibilidade. Esse é o caso de uma ação nova. A reclamada realmente está postulando a condenação do reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas, nesse caso, não tem razão, porque eu estou aplicando o dispositivo invocado pela recorrente, o 791A da CLT, já inserido com a nova redação aqui da Lei 13.467/17. Estou aplicando a lei já vigente, eu aplico sempre a lei em curso, pode ficar tranquilo, doutor. Mas, não obstante,
uma vez que o reclamante declarou a sua miserabilidade jurídica e que não há nos autos nenhuma prova de que ele receba atualmente proventos superiores a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ele faz jus aos benefícios da justiça gratuita, contra o que, aliás, não se insurge a ré no recurso, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT e da súmula 463 do TST. De acordo com o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6º do CPC, a gratuidade da justiça compreende os honorários advocatícios, do que não se pode esquecer ante a necessidade de se conferir uma interpretação sistemática ao ordenamento jurídico. Eu estou negando provimento já com base na legislação nova, não só a nova redação dada à CLT, como também o CPC de 2015. Então, o senhor pode ficar tranquilo. Doutor Paulo Roberto. Eu estou de acordo, presidente. Nós já discutimos isso aqui, né? Inclusive a ação anterior. Né? Doutora, só porque o senhor acompanhou bem as discussões da SDI 1 hoje, não se está declarando inconstitucionalidade. Está observando a data da propositura da ação, que a gente tem levado isso em consideração, mas, no entanto, observado o disposto no artigo 98, nem posso, item 5, parágrafo 1º, item 6 do CPC. Muito obrigado pela presença do senhor. Sempre as portas são abertas aqui do tribunal. Bom retorno. Para Piuí mesmo? Piuí. Então tá bom. Eu não declaro. Nada, um abraço, senhor. Bom final de semana. Órgão fracionário não pode declarar constitucionalidade. E não, é porque hoje o debate foi gigantesco aqui na SDI. Declarar? Não, não pode. Ninguém declarou, não. Estou só dizendo. Porque a primeira instância pode, foi o que a advogada fez. A primeira instância pode tudo. Quem não pode é o tribunal. Exatamente, vai reduzindo. Essa que foi a discussão aqui, acalorada da SDI hoje. Então, se proclama nos termos do voto da relação. Tudo aplicadinho, lei nova. Tudo direitinho, tudo direitinho. Quero ver. A contribuição, a discussão foi contribuição sindical. Não foi honorário, não. Acho que honorário pega, imagina a contribuição sindical. Bom, então, se proclama nos termos do voto da relatora. Presidente, eu coloquei um negócio aqui na SDI, não sei se... Esse aqui, ó, já é processo novo. Depois da lei. Uma coisa que me atormenta, não me atormenta muito. Eu sei, na lei nova. Nós não temos, a SDI não tem competência, nós não temos competência, né? Mas o que eu coloco é o seguinte, se é possível, por exemplo, a desembargadora fala assim, olha, ela está examinando o caso concreto, ela fala assim, eu entendo, ela fala isso. Quem falou isso foi a ministra Carmen Lúcia, como eu falei. Qualquer juiz pode falar. Eu entendo aplicar esse dispositivo legal por entendê-lo inconstitucional. Eu estou declarando que ele é inconstitucional? Eu não estou declarando nada, porque eu não tenho competência, mas eu deixo de aplicar aquele dispositivo porque eu entendo que ele é inconstitucional. Eu, pessoalmente, estou entendendo, mas eu não declaro. Eu deixo de aplicar. Entendeu? Uma colocação, eu vejo essa colocação toda hora, mas ela não é discutida. Claro que a gente sabe quem tem competência para, né, em controle difuso, quem tem competência. Mas é o que eu entendo naquele da gratuidade. Eu aplico o que está na Constituição, que eles têm direito. Eu ignoro a lei, simplesmente. Eu estou aplicando. Mas agora... Você não declara que é inconstitucional. Não estou declarando nada. Você só entende que é inconstitucional. Agora eu estou declarando que é constitucional, por causa de outros 2 artigos. Muito bem. Então, e como é que ficou a contribuição sindical aí? A contribuição sindical chegou em termos de agravo, o desembargador Sérgio sugeriu que isso fosse levado ao pleno como arguição de constitucionalidade, foi rejeitada a relevância, então negou o caso do Zé Eduardo, que eu penso o do caso do doutor Zé Eduardo, houve pronação de sentença, então ele perdeu. E os outros 2 eram meus como agravo, negando provimento. Então prevaleceu isso. Estou extinguindo tudo quando vem discutir a empresa, discutir contribuição sindical. Mas mandou, tem que... É bom... É como eu mandar piorar no essa discussão, exatamente. Você entra na questão do artigo 300 do CPC, e não da legalidade ou da inconstitucionalidade. Eu mando para o banco uma ordem para piorar um valor lá. Copiar, o banco vai, entra com mandado de segurança. Você por ilegitimidade do banco. As discussões são muito interessantes. Perspectiva, o dinheiro é dele, né? Eu estou extinguindo tudo. Não sei se vem agravo. Mas isso que você está falando, Fernando, é o que eu estou colocando para você. Eu, como juiz do primeiro, claro, você tem competência, né? Mas, vamos supor, o que se fala é que qualquer juiz, não é qualquer juiz que pode declarar inconstitucionalidade. Só quem declara, nós sabemos, né? O Marcelo até levantou hoje aqui, né? A questão de reserva de plenário, né? Nós sabemos. Mas você está examinando um negócio e me parece que está vindo primeiro agora essas coisas. Tem o juiz de primeiro agora, ele declara, ele pode, né? Em controle difuso, ele pode mesmo.
Mas você pode, agora, examinando aqui um processo, dizer, não, eu escrever mesmo, eu entendo que isso aqui é inconstitucional, eu vou deixar de aplicar isso aqui, ou vou aplicar para o constitucional. Você só não está declarando. Eles falar, eu entendo, não significa que você está declarando, você não tem competência. Mas aí, nesse caso da contribuição, eu acho a questão da legitimidade. Veio uma advogada me procurar, eu até disse para ela, um juiz da vara de família manda pagar alimentos para um qualquer. Ela vai, entra com mandado de segurança porque o filho não é daquele empregado. Ué, não tem nada com isso, não. Ela não pode discutir. Tem que cumprir a ordem judicial, simplesmente. Vou ter prejuízo. Não vai ter, não. Está descontando por ordem do juiz. Se tiver que devolver, será o sindicato posteriormente, não a empresa. Marcelo, parece que está tranquila a sessão, né? Aquele negócio que... você sabe tem mais tentação, não? Eu até achei que você foi muito leve, cara. Foi muito leve. Aquele artigo, parágrafo lá, reserva para entendeu? Nós somos achincalhados diariamente, e na imprensa, e no Nós Congresso. estamos aplicando aqui de 2013, né? Mas sabe o que eu falei? Foi bom aquilo, deu força ali. Não tira nada. Rapaz, Falta não. 11.805? 106, Da pauta, É o 10, é o... O verbo, né? Ponto concreto. Marcelo, não vai. Aí o pessoal, não, retira isso aí, queria que retirasse. Aí ficou uma discussão aqui, quase uma hora para retirar. Eu falei, aí na hora de eu votar, eu falei, eu não retiro nada. Eu não retiraria nada. Até acrescentaria mais alguma coisa. 11.805, 82. Que o Congresso é inoperante. Está falando que é notório, que é público. Público notório aqui tudo lá. Então tá bom. Muito bem. Acabou a sustentação oral? Acabou a sustentação oral na sessão da desembargadora Cristiane. E como advogados inscritos, nós vamos passar para seguir. A senhora está com qual é o relator, doutora? Hein? Hoje só deu eu. É físico, é porque nós estamos no PJE. Daqui a pouquinho a gente vai para os processos físicos. Então, agora vamos na sala do desembargador Fernando Viegas. Vamos lá. Nós vamos para o processo de relatoria do desembargador Fernando Viegas. A composição é doutor desembargador Fernando Viegas é o relator. A revisora é a segunda votante, desembargadora Cristiana Fenelon, e terceiro votante, desembargador Paulo Roberto de Castro. Então, vamos para o processo com inscrição, desembargador Fernando Viegas. Número 11 da pauta, processo 10.581. Inscrita a advogada Tayane Duarte Costa. 11 da pauta. Processo 11 da pauta. Solicito ao eminente relator que lê a conclusão do seu voto. Pensando e dando parcial provimento para reduzir a ação do reclamante em sede de reconvenção ao pagamento da quantia de R$ 895,32 a título de ressarcimento pelos salários adiantados pela reclamada. Doutora Tayane, caso queira fazer uso da palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa colenda turma, esse ilustre presidente. O voto, ele é favorável... Desculpa. No caso, apesar do provimento parcial do recurso do reclamante, esse voto ele é acompanhado pela empresa, então ele é suficiente, vou aguardar a divergência. Perfeitamente, fica reservada a hipótese em caso de divergência. Desembargador Estou de Cristiano. acordo com o desembargador Fernando. Doutor Paulo Roberto. Eu também, presidente, eu tinha colocado aqui até aí no sistema que ia votar na sessão, mas eu já tinha visto agora, logo depois que eu terminar esse dia, eu estou acompanhando o voto do relator. Então, doutor, fica proclamado sendo o voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Fico agradecendo, uma boa tarde, bom final de semana. Seguinte. Número 18 da pauta, processo 10.821. Inscritos os advogados Marcos Eloy da Silva e Humberto Marcial Fonseca. Pela ordem, excelência, acho que é o caso de sobrestamento. Tem um IUJ com a mesma matéria. Aqui. Não sei, né? Estou pondo aí... mas parece que tem razão, sim, porque... Estou só colocando em discussão. Está em discussão essa mesma matéria. Então, eu acho... 10.821? Olha, a gente tem adotado uma certa distinção na aplicação desse UJ que vai ter a ser votado. Esse UJ surgiu naqueles processos em que o Sindifé substitui um e ou dois. E aqui na turma, quando vem nessa hipótese que está abrangendo
independente, todos os representados, a substituição é ampla, a gente andou julgando aqui. Não dando aquela hipótese restritiva que é da restrição. Eu estou só dando, eu não participo. Você trazer aquilo ali. Eu, data máxima venda, pelo que julgados anteriores, eu não participo, apenas tudo bem. Nós andamos conhecendo, porque aqui ele está fazendo aquela substituição ampla, não está pegando um ou dois. Eu não vejo dificuldade também, não. Aqui falando na limitação. Então, É a vamos discussão sobre adiante. essa limitação. Para mim também, Eu se estou de prosseguir. acordo. Necessidade, a emenda já fala de necessidade, é isso aí. Isso. Então, Então tá. é pelo rol de substituir, representando a todos. Isso aí está mais do que pacífico, artigo 8º. Repercussão geral. A gente tá, eu até já acho um absurdo existir, mas como existe, a gente está indo mais restrito. Pegou naquela discussão Sindifé, que entra para 1 ou 2 maquinistas, mas, na verdade, tudo tem origem comum também. O sindicato fez a opção de dividir. Mas lembra o banco que é a limitação também. Né? Isso. Não, você lembra quando eu falei aqui, que foi levantada essa questão aqui? Foi os primeiros processos que eu peguei como juiz de primeiro grau em Lafayette, era tudo da rede ferroviária. Entendeu? Então, era tudo substituição processual. Eu já antes, nós não tínhamos nem a decisão do Supremo ainda, do 8º 13. Eu já decidia pela amplitude. Que ficou um tempo. Vendo o relatório, ele extinguiu porque não apresentou lista de substituídos, nem quando preciso, o enunciado 310 estava valendo, essa lista persistia. Isso, então, apesar de eu não concordar, né, eu acho que deveria haver lista, sim, para possibilitar a defesa, mas... Eu particularmente acho que não viabiliza, mas esse é outro debate. Então, prossegue no julgamento, não interrompe, e nos termos do voto, fica proclamado o resultado? Fica. Então, fica fica proclamado o resultado no tema para afastar a decisão que extinguiu e prosseguir sem rol. Eu acho que era uma exigência desnecessária. Por quê? Porque quem está propondo? Se está com substituição por legitimação extraordinária, não existe. 12 bem. Quando eu entrar no sindicato, vai ser, essa ação vai abranger aqueles empregados, que é o reajuste 1º de abril, com contrato em vigor no dia 31 de março e no dia 1º de abril. Aí, na hora da execução, você faz tudo. Pega a lista de todos, o reajuste que alguém depende. Isso não dificulta. Tem um detalhe. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela sabe para quem que ela aplicou, ela sabe para quem que ela não aplicou. Aí sabe quem trabalha para ela. E ainda tem por trás disso, tem uma outra coisa. Hein? Marcelo? Horas extras. Mesmo assim, as horas extras, por exemplo, de bancário, que é 6 e 8 horas, a origem é comum. Isso o Supremo já definiu, o TST também. O que determina o direito coletivo é a origem. É quando depende de prova individual. Aí é na execução. É outra coisa que distingue. Marcelo, a gente não pode a prova individual dentro da execução. Marcelo, eu vou mais além. Por que abstrato o sujeito? Por que os sujeitos são abstratos? Por causa exatamente de empresa. Basta ela olhar o nome do sujeito lá, no dia seguinte está na rua. Está na rua. E quando tinha também aquele item 4, que o substituído poderia renunciar à ação, coisa que ele não podia fazer no individual, o sindicato entrava. Não, era comum a empresa buscar a renúncia deles. Tem mais deles. alguma divergência nos outros votos? Não, depois a gente volta neles, que não tem algumas bandeirinhas, é quando suplementar, então dá prosseguimento à sustentação. Do Paulo Roberto, então, agora, sessão? É do físico da doutora Cristiana. Já no físico? É. Então, vamos agora aos processos físicos de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Ambos estão, todos os dois que têm sustentação, são de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Doutor Gilberto, por gentileza. Número 13 da pauta, processo número 867/2015. Escrito advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. Doutora Cristiana, por gentileza, conclusão do seu voto. 14, não, é o 13. É o 13. É o 13 e o 12. O 12 me parece, então, que é o posterior, mas a primeira discussão é do 13. É o 867/2015. Que? Essa balança. Isso. Conheço do recurso no método nego de provimento. Na verdade, é um... Peraí. O recurso é só da autora. E nego-lhe provimento. Foi mal. Mas É o 14, é o 14? É o 13 da pauta da desembargadora Fenelon, dos processos físicos. Em função da inexistência de terceirização e do não cabimento da aplicação da responsabilidade solidária ou subsidiária da segunda, terceira e quarta reclamadas. Pronto. Muito bem. Doutor Paulo? De acordo. Eu também, da mesma forma, fica proclamado o resultado sendo do voto da relatora. Seguinte, doutor Gilberto. Número 12 da pauta, processo 552/2014, inscrita a advogada Mariana Barbosa Santos Drummond. Muito bem, doutora Cristiana, por gentileza, conclusão do seu voto.
Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeita a preliminar de suspensão do processo suscitada pelo reclamado, no mérito do parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência dos juros de mora sobre as parcelas que compõem a condenação. Nego provimento ao apelo da autora, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Muito bem. Doutora Mariana, caso queira fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Eu vou aguardar a divergência. Vou aguardar a divergência, eu vou sustentar dependendo com relação Fica ressalvado, ao então, a hipótese em caso de divergência para manifestação de Vossa Excelência. Doutor Paulo Roberto. De acordo. Eu também, como terceiro votante, estou acompanhando o voto da relatora. Eu vou... com relação à hora extra que foi mantida, além da sexta hora, a recorrente está requerendo aqui a aplicação da súmula 199, no sentido que não figura pré-contratação, se pactuada após admissão. No presente caso, cerca de 1 ano após o contrato de trabalho, foi documentado um aditivo contratual, né, com a recorrida, exatamente em 28/3, né? Como a súmula não deixa assim especificamente claro quando que seria, né? Fala somente após. Qual que seria o período certo, qual o momento para estar realizando essa possibilidade de prorrogação dessa jornada além da sexta. E, nesse sentido, considerando que foi feito em 28/3, cerca de 1 ano depois, eu estou representando aqui o Banco Rural, requer que seja aplicação da súmula 199, inclusive o período pretérito, que foi da admissão até esse fevereiro de 2013, houve pagamento esporádico em alguns momentos da hora extra, na eventualidade da recorrida ter realizado. E, mantendo assim esse entendimento, estaria até configurando bis in idem no sentido de estar pagando 2 vezes, né? Então, esse é o entendimento, estou requerendo que seja decotado. Parece que data vênia houve um certo equívoco com relação a... Bom, como não... É só esse tema que a senhora gostaria, doutora Mariana? Sim, não... Os valores pagos... Porque, na verdade, nós até já falamos o resultado. Quando a senhora disse que ia aguardar algum voto divergente, todo mundo aqui já votou. Mas, em homenagem à sua presença, a desembargadora vai justificar o voto. Obrigada. Os valores pagos remuneram apenas a jornada normal, súmula 199, seus 1 do TST, sendo devidas horas extras decorrentes da ilícita pré-contratação, porque ela foi contratada para 6 horas, depois houve uma pré-contratação para essas 8 horas, que é ilícita. Mantém o voto. Ok, obrigada. Eminente relator, mantém o voto. O doutor Paulo Roberto e eu também já votamos, então fica nos termos do voto da relatora. Muito obrigado pela presença, doutora Mariana. Um bom final de semana para a senhora. Vamos encerrar os físicos, depois a gente vai no PJE. 2 da pauta. Dormiu, né? Relatoria processo. O número 1. Eu estou mantendo, tem divergência. Não. A questão do adicional de transferência. Estou ficando vencido aí, tá? Isso. Mantenho o voto, fico vencido. Já falei a adequação. Já votei no mesmo sentido. Então, voto, foi deferido o adicional de transferência no período contratual. Fará a adaptação eminente desembargador relator. Parcial. Afastar a prescrição. No 3, eu afasto a prescrição intercorrente, o desembargador Viegas, da mesma forma, faz a adaptação.